Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, mais uma oportunidade nos concedida pelo nosso bom Deus para juntos estudarmos e tirar da palavra do nosso Deus uma reflexão, uma palavra de vida para a nossa vida. E o nosso texto de hoje encontra-se no livro de Lucas. Lucas, o médico amado, é que vai nos ensinar nesta oportunidade algumas verdades preciosas para a nossa vida. Porque nós sabemos que esta palavra, ela é a palavra de Deus. E aqui, através deste livro santo, deste livro sagrado, Deus fala aos nossos corações. Quer fazer um teste? Pegue este livro, comece a estudar, comece a analisar, que você vai sentir Deus literalmente falando ao seu coração e falando de uma forma sobrenatural e de uma forma que irá produzir vida na sua vida. Este é o nosso objetivo, trazendo aqui um recado de Deus para o seu coração, com o intuito e o único objetivo é de produzir vida na sua vida, extraindo deste livro que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, o nosso livro de cabeceira, o nosso livro de regras, de conduta e de fé. Queridos, sem mais demora, Lucas capítulo 7, os versículos ao versículo de número 38, o versículo de número 39. Lucas 7, versículo 37 e o versículo 38. Tá, queridos? Essa história é a pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Já falamos em outra oportunidade deste tema, deste texto, mas hoje eu quero pensar com os irmãos e com os amigos sobre esta grande verdade que está revelada. Deus falou no meu coração nestes dois versículos que eu quero lê-lo para os irmãos. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Vamos orar, querido, agradecendo a Deus porque temos esta oportunidade tão gloriosa de termos diante de nós e das nossas mãos esta palavra que é santa, esta palavra que é boa, enquanto muitos outros não têm este privilégio, nós temos. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Obrigado, Pai Santo, porque nós temos a Tua palavra. Obrigado por este dia tão abençoado e por esta hora que estamos aqui na Tua presença. E agora nós queremos ouvir do Senhor para os nossos corações. Então fale profundamente de uma forma sobrenatural. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, na história desta mulher, eu quero pensar com os irmãos num título Amor sem palavras. Amor sem palavras. Queridos, Jesus fica famoso em seu tempo. Embora não fosse esse o seu intuito de ficar famoso da forma que a multidão o fizera. O seu propósito, o seu objetivo era bem outro. Mas a multidão fez Jesus ficar famoso pela sua forma de viver, pela sua forma de conduzir, de levar a sua vida, de transmitir
vida, através da sua vida, Jesus ficou famoso. Tão famoso que ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. O fariseu era um doutor da lei e Jesus foi convidado para jantar na casa deste homem. E cria-se que então uma dúvida: por que um fariseu chamaria Jesus para jantar na sua casa? Seria a amizade? Eu, queridos, particularmente eu tenho as minhas dúvidas se seria de amizade, levando em consideração que o fariseu era daqueles que observavam a lei, que guardava a lei. E no seu pensar, Jesus contradizia a lei. Então, por que então aquele fariseu convidou Jesus para um jantar? Aqui há algumas especulações, eu quero falar de duas. Alguns dizem que era para testá-lo. Ele queria testar Jesus, testar também os seus conhecimentos e ver se Jesus era tudo aquilo que o povo falava que ele era, ou se ele era uma farsa. Porque muitos Jesuses, se podemos assim pronunciar, surgiu naquele tempo. Muitos se diziam ser Jesus e ainda hoje, queridos, ainda hoje aparece em Jerusalém muitos se intitulando ser Jesus. E por incrível que pareça, em Jerusalém há um hospital psiquiátrico para tratar pessoas que chegam lá, chegam em Israel, chegam em Jerusalém e se intitulam Sou Jesus. E mais tarde ou mais cedo eles precisam ser internados para tratamento psiquiátricos. Talvez este fariseu pensava que Jesus precisava também de algum tratamento deste naipe, deste tipo. Então convidou Jesus para a sua casa, para um jantar e para testar a Jesus e ver se ele realmente era tudo aquilo que o povo dizia dele e se ele era realmente quem o povo dizia ser ele. E é interessante que muitos pensam, e eu penso assim também, que Jesus foi convidado para ser testado. A primeira hipótese de se pensar assim é que Jesus não foi tratado como mestre. Quando ele chegou na casa de Simão, o fariseu, ele teve que procurar o seu assento. E naquele tempo, um mestre era respeitado como tal e ele era direcionado para o seu assento. Mas Jesus não foi direcionado. Você pode, lendo o texto, você vai constatar que Jesus é que procurou o seu assento. Um segundo aspecto pelo qual ele não respeitava Jesus como mestre é que ele não lavou os pés de Jesus. E Jesus reclamou: nem água, Simão, você me deu para lavar os meus pés. Você não lavou, você não tinha aí o empregado para lavar os meus pés e nem água você me deu para lavar os pés, Simão. E o terceiro ponto que eu acho interessante de que ele convidou Jesus com segundas intenções é que ele não deu o ósculo santo em Jesus. E Jesus também reclama disso. Simão, você não me deu o ósculo santo. O ósculo santo era um beijo na testa, como sinal de reverência e como sinal de seja bem-vindo na minha casa. Como mestre, como amigo, era assim que se recebia. Com o ósculo santo, com o lavar dos pés, indicando o lugar para se assentar. Mas não foi bem isso que Simão, o fariseu, fez com Jesus. Então tem outra linha de pensamento que diz que Simão queria se promover, que talvez a popularidade de Simão estava em baixa e ele sabia que Jesus estava em alta estima e era muito aceito pelo povo de um modo em geral. Então talvez ele queria se promover, sabia-se que promovendo um jantar e Jesus, o Mestre Jesus sendo convidado, o seu jantar seria um sucesso. E de fato assim o foi. Muitas pessoas estavam ali naquele jantar. E é interessante que o jantar daquela época, quando ele era
com todo este teor de convidar um outro mestre para o jantar, era um jantar de gala, era um jantar de pompas, e o dono da festa fazia questão de deixar as portas abertas para que todos pudessem ver. Ou em algumas situações, dependendo da casa e do ambiente, era feito esse jantar até mesmo na varanda ou na sala com a porta aberta para a rua para que todos pudessem ver o glamour do jantar e as pessoas e a quantidade de gente que ali estava. Muita gente apareceu para aquele jantar. Jantar às portas abertas, mas com números e convidados restritos aos mais chegados ou aqueles mais convenientes, aqueles dos quais talvez poderia retribuir o jantar, porque muitos ainda hoje fazem assim, convidam aqueles que sabem que pode retribuir o convite. É interessante que neste jantar apareceu uma mulher que não havia sido convidada. Ela ficou sabendo que Jesus estava no jantar na casa de Simão, o fariseu. Ela tomou conhecimento disso. Ela havia ficado sabendo, nos diz o texto que nós lemos. Ela havia ficado sabendo, versículo 37, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele quem? Que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela não foi convidada, ela ficou sabendo que Jesus estava ali. E ela fez o quê? Levou um vaso de alabastro com unguento, um perfume caríssimo, e estando por detrás aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungiu com unguento. Amados, o que me chamou a atenção para ter este pensamento do título que nós já falamos, Amor sem Palavras, o que me chamou a atenção neste texto foi esta frase: chorando, regava os pés de Jesus com lágrimas. Chorando, ela regava os pés de Jesus com lágrimas. Ela quem? Uma mulher pecadora. Lucas assim a trata, e acredita-se que aquela mulher era conhecida naquela cidade, possivelmente a cidade de Naim, como uma prostituta. Era chamada assim, as prostitutas, uma mulher pecadora. E esta mulher pecadora chega ali e começa a chorar, entra naquele ambiente chorando, regava os pés de Jesus com lágrimas. Queridos, esta frase me impactou e uma pergunta me veio à mente. O que Jesus havia feito para aquela mulher, para que mesmo sendo quem era, ela fez o que fez? O que Jesus havia feito para aquela mulher, na vida daquela mulher? O que Jesus havia feito para aquela mulher fazer o que ela fez no jantar do qual ela nem havia sido convidada? Invadir um jantar e ainda aprontar a maior cena. É interessante, queridos. O que é que Jesus havia feito para aquela mulher? Lucas não se detém a mais detalhes. Nada sabemos a mais de concreto da vida daquela mulher, além do que Lucas escreveu. Mas podemos imaginar a vida daquela mulher que era conhecida como uma mulher pecadora. Isto já era motivo mais que suficiente para ser desprezada pela sociedade, muito menos de ser convidada para aquela festa. Era a mulher conhecida como a mulher pecadora, uma mulher prostituta. Mas o que é
que ela viu em Jesus, o que é que Jesus fez para atrair e chamar a atenção daquela mulher para ela cometer uma cena deste tamanho, invadindo um jantar sem ser convidada e aprontar uma cena daquela da qual ela aprontou. Uma mulher pecadora. Podemos afirmar, querido, que ela só era procurada por outros pecadores iguais a ela, a fim de aplacarem seus desejos sexuais. Pecadores que condenam pecadores. Assim, aquela mulher era chamada pelos pecadores que iam atrás daquela mulher. Mas o que me chama a atenção é que Jesus mexe com aquela mulher de um jeito que, mesmo sendo ela quem era, ela se sentiu amada por Jesus. Mesmo sendo ela quem era, ela se sentiu amada por Jesus. Eu aprendo, querido, que nós expressamos com o nosso viver quem de fato nós somos. A forma com a qual vivemos, nós revelamos, nós externamos quem de fato nós somos. Eu aprendo que Jesus atraía os rejeitados, atraía os pecadores, atraía os publicanos, atraiu para si aquela mulher. Mesmo não dando a entender de que ele havia tido algum contato anterior com ela, Lucas não nos revela isso. Mas aquela mulher já havia ouvido falar de Jesus e dos seus feitos e dos seus ensinamentos e da forma que ele ensinava a nova vida. E aquela mulher se sentiu atraída por Jesus, por ouvir de Jesus e do jeito de ser de Jesus. Nós expressamos com o nosso jeito de viver quem nós somos. Aqui eu abro um leque, um parêntese para pensar que se eu trato mal alguém, porque este alguém me tratou mal, na verdade eu só estou revelando aquilo que eu sou. Não pelo fato de ser tratado mal que eu tratei mal, mas o mal já está dentro de mim, eu trato mal por ser mal. Aprendo isso aqui, que aquela mulher foi amada por Jesus mesmo antes de conhecer Jesus. E isto é uma grande verdade que Jesus, queridos, diante de Pilatos, mesmo todo desfigurado diante de Pilatos, de tanto aprender, Pilatos conseguiu extrair paz do semblante de Jesus, que não foi capaz de condená-lo. O jeito de ser de Jesus atraía todos e externava vida e amor. E aquela mulher, mesmo sem conhecer Jesus, ela viu isso em Jesus. Queridos, o nosso jeito de viver fala muito de que tipo de gente nós somos. Eu posso não falar com palavras, mas eu externo com meu jeito de ser. Com as minhas caras e bocas, as pessoas percebem e descobrem quem nós de fato somos. E Jesus atraiu aquela mulher. E agora aquela mulher chorava copiosamente aos pés de Jesus, porque ela viu nele o que ela precisava. Ela chorava copiosamente porque ela tinha certeza e convicção de que ele tinha o que ela precisava. Ela viu em Jesus. Queridos, o choro daquela mulher não era de tristeza, era de alegria. Ela sentiu naquele dia que a vida podia ser bem outra. E a promessa de Deus é enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E Ele mesmo desceu do céu e veio enxugar. Queridos, o que eu aprendo
Eu aprendo com aquela mulher que de pé é mais difícil viver o milagre. Aprendo esta verdade com aquela mulher. Aquela mulher de joelho no chão, ela chorava. De joelhos no chão, ela chorava copiosamente, molhava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com os seus cabelos. Conta que na casa do Caio Fábio tinha uma obra de arte chamada A Multiplicação dos Pães. E essa obra de arte ela era um aquário, e dentro deste aquário havia um pão. Só que este aquário ele era feito todo de vidro e mais precisamente com pedaços de vidro. E esta obra de arte era chamada de A Multiplicação dos Pães. Quem olhava para aquele aquário de vidro, tipo esta mesa, quando olhava de cima para baixo, via um pão comum, um pão francês comum ali dentro, mas quando perguntava a ele qual o sentido, porquê da multiplicação dos pães, ele falava assim: ajoelhe-se que você verá. A pessoa ajoelhava e olhava de baixo para cima, e aqueles estilhaços do vidro mostrava-se na verdade muitos pedaços de pães. Através daqueles estilhaços era visto assim, quando ajoelhava-se e olhava para cima e poderia ver o milagre. Eu aprendo, querido, que às vezes para vivermos o milagre é preciso ajoelharmos. Aquela mulher viveu este milagre porque ela ajoelhou na presença de Jesus. E ela chorava copiosamente na presença do Senhor. Aprendo com aquela mulher a gratidão diante da certeza da vida. O perfume derramado aos pés de Jesus era o equivalente a 1 ano de trabalho de um lavrador. 1 ano de trabalho foi derramado aos pés de Jesus. Eu aprendo aqui, querido, aprendo com aquela mulher que ela estava diante de Jesus por inteira, sem soberba, sem hipocrisia, sem falsidade, sem meias palavras, sem egoísmo, sem falso choro. Ela estava ali por inteira, corpo, alma e espírito. Sem hipocrisia, sem falsidade, se julgou, se derramou aos pés de Jesus sem se preocupar com o disse-me disse, o que os outros dirão, o que falarão de mim, sem se preocupar de quem ela era, ela aos olhos dos outros, ela simplesmente se derramou aos pés do Senhor. Amou sem palavras, queridos. Sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com o que diriam dela. Ela estava ali por inteira, sem hipocrisia, sem falsidade, sem meias palavras, sem disse-me disse. Ela estava ali por inteira, tudo nela louvava a Deus. Uma pessoa por inteira na presença do Senhor. Não poderia sair dali diferente, querido. Finalmente, aprendemos aqui que ela foi abençoada sem dar uma única palavra. Jesus virou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé. Aquela mulher foi salva, aquela mulher foi abençoada sem dar uma palavra. Aprendemos com aquela mulher também que aquele choro, o choro daquela mulher era um choro de esperança. Ela sabia que havia vida em Jesus. Ela sabia que se alguém poderia livrá-la daquela vida, tirá-la daquela situação, era Jesus.
Ela tinha essa doce esperança de encontrar vida nos pés do Salvador. Por isso ela se prostrou, chorou copiosamente, derramou um caro perfume de 1 ano de trabalho nos pés do Senhor, de gratidão na esperança de obter vida em Jesus. Jesus precisa ser o nosso alvo, querido. Nos derramar aos pés do Senhor precisa ser o nosso foco. O foco daquela mulher era Jesus. O nosso foco precisa ser Jesus. Aquela mulher tinha doce esperança de que a tempestade de sua vida acalmaria. Doce esperança nos pés do Salvador. E nós cantamos assim, queridos: terás vida em olhar para Jesus, o Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Como precisamos nos despojar, nos debruçar aos pés do Salvador. Como precisamos entrar na sua presença. Com todo o nosso ser. Esvaziar-nos de nós mesmos, sem hipocrisia, sem meia palavras, sem prepotência, sem arrogância, nos despojar, mergulhar nos pés do Senhor, sem palavras. Há momentos em que as palavras não resolvem, querido. Precisamos aprender com esta mulher, sem palavras, a adorar. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus. E aquela mulher assim fez, reconheceu Jesus como Deus. E ela saiu de lá com o seu milagre, com a sua vida transformada. Vá, mulher, a tua fé te salvou. Queremos salvação, querido. Queremos vida com intensidade, vida de verdade, só em Jesus. Sem meias palavras, com intensidade no derramar nos pés do Senhor. Que Deus complete esta palavra aí no seu coração e que ela produza vida. Derrame nos pés do Senhor, em o nome santo de Jesus, sem reservas, mas com intensidade, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, queridos, em o nome santo de Jesus. Amém.